Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal 5 volts. Eu queria explicar sobre essa estrutura de realimentação negativa utilizando aí diagrama de blocos. Essa estrutura é muito utilizada em sistemas de controle, né? A gente tem aí G de S, que eu representei aqui como a função de transferência do processo, da planta, do circuito, independente do que você está trabalhando, ou micro ou macro, né? Seria a do processo. O H de S seria a função de transferência de um sistema de medição. Veja, eu tenho Y de S, que é a minha saída, X de S, que é a minha entrada. Eu vou medir o sinal de saída e vou realimentar, por aqui, negativamente, pelo H de S. O H de S, então, representa o conjunto, o arranjo da amostragem do sinal, toda a parte de sensores, Então, seria a função de transferência que representasse isso. Aqui, o X de S, se a gente fosse fazer um comparativo aí com a parte de processos, com parte de automação industrial, normalmente a gente chama de SP, ou set point, valor desejado. Esse valor aqui, que é o valor desejado menos o valor medido, e esse valor medido, a minha variável de processo, que a gente chama de PV, então a PV ela realimenta e é comparada com o set point. E essa subtração vai me gerar um sinal de erro. Esse sinal de erro, que é o E de S, normalmente ele vai para um bloco de controle, que é um compensador, ou um controlador. E esse controlador gera um sinal na sua saída, e esse sinal a gente chama de MV, que vai atuar diretamente na variável manipulada no processo. Esse bloco aqui ele pode ser representado pela junção do C de S, que é o compensador, mais o GP de S, que seria o processo, a planta. Então, nesse caso aqui, foi colocado um bloco apenas. Certo? Então, o nosso objetivo aqui é encontrar o G equivalente, isto é, a função de transferência equivalente dessa realimentação, tendo X de S como entrada e Y de S como saída, porque a gente usa muito isso aqui em sistemas de controle. Então, primeiro ponto, o Y de S, que é a minha saída, vai ser o quê? Vai ser o E de S vezes o G de S. Então, eu vou escrever isso aqui, Então, o Y de S, que é a minha saída, vai ser o E de S vezes o G de S. Então, o erro, E de S, vezes o G de S. Perfeito, mas o que é o E de S? O E de S, ele é resultado de uma subtração. Aqui eu tinha colocado o M de S, mas poderia ser qualquer letra, Poderia chamar aqui de F de S ou qualquer outra representação. Isso aqui é um apelido, Então o E de S vai ser o X de S menos o F de S. Eu tinha chamado de M de S, mas só para ilustrar que é um apelido, que é uma nomenclatura aqui interna, só para facilitar o nosso entendimento. Então, basicamente, o E de S, vou colocar aqui entre parênteses, vai ser o que? O X de S menos o F de S. Isso vai ser multiplicado pela função G de S. Bom, mas o que é o F de S? O F de S é a saída do bloco H de S. A saída do bloco H de S vai ser o quê? O Y de S, aqui na entrada, vezes o H de S. Isso vai me resultar no F de S. Então, a gente substitui novamente, Eu vou reescrever aqui, o Y de S vai ser... Vou colocar agora um colchete para ficar mais fácil. Eu vou substituir esse elemento, o X de S menos o F de S. O F de S vai ser o Y de S vezes o H de S. Isso aqui tudo vai ser
multiplicado pelo g de s. Perfeito. Dessa forma, né, veja que aqui, ó, a gente vai, né, tem um elemento multiplicando esse termo e esse termo. Então, a gente pode fazer o quê? Pode fazer uma distributiva aqui entre os dois termos. Então, é isso que eu vou fazer. O y de s vai ser o x de s vezes o g de s menos os três elementos aqui, né? Y de s vezes h de s vezes o g de s. O meu objetivo aqui é relacionar a saída com a entrada. Então, eu preciso isolar o y de s. Do lado de cá, eu já tenho o y de s. E eu tenho também esse y de s nesse termo. Então, eu vou pegar esse termo todo aqui, ó, passar para o lado de cá da igualdade, né? E ele passa somando, né? Então, o y de s mais esse termo, mais o y de s, a gente está fazendo aqui em detalhe, né? Para facilitar o entendimento, vezes o g de s. Então, do lado de lá da igualdade, vai ficar só esse termo aqui, ó, que é o x de s vezes o g de s. Beleza. Agora, como eu tenho y de s e y de s, eu posso colocar, né, eu posso fatorar aqui, né, colocar esse termo separado. Multiplicando quem? Multiplicando, aqui vai ser 1, né? 1 mais esse elemento que sobrou aqui, ó, h de s vezes o g de s. Isso tudo vai ser igual a esse termo que sobrou de cá, né? Que é o x de s, que é a minha entrada, vezes o g de s. Beleza. Como eu quero relacionar o x com o y, esse termo eu já passo dividindo, tá do lado de cá da igualdade, veja que aqui é uma multiplicação, eu passo dividindo, e esse termo de cá eu passo para lá, também dividindo. Então, né, aqui a nossa função de transferência, y de s por x de s, isto é, a saída em relação à entrada, que a gente pode chamar de g equivalente, né? Basicamente vai ser o g de s, que sobrou do lado de cá, dividido por esse termo aqui, ó, que é 1 mais o h de s vezes o g de s. Pronto. Então, essa, né, estrutura final, essa representação, né, da função de transferência equivalente do bloco, a gente usa muito, né? Então, toda vez que a gente tiver uma estrutura com realimentação negativa, nesse formato, a gente aplica nesse formato, né, o g de s, que é a minha função de transferência do processo, dividido por 1 mais o h de s, que é a realimentação, vezes o g de s. Se o h de s for igual a 1, então, né, a gente vai ter só o g de s aqui. Se aqui na parte de cima tiver outro elemento, como, por exemplo, um compensador, né, o c de s multiplicando o g de s, vai ficar c de s vezes g de s dividido por 1 mais o h de s vezes o c de s vezes o g de s. Então, a gente faz uma adaptação, né, aqui nessa equação, mas basicamente a equação final é essa equação aqui, que a gente vai usar muito aí, né, em diversos exercícios, né, análises e aplicações aí utilizando sistemas de controle. Ok? Um forte abraço aí, bons estudos e até a próxima.